Eu devia estar leve, flutuando, vivendo aquele clichê bonito de noiva que sorri sem esforço. Mas, quando olhei para a mesa principal e vi minha sogra, Dona Lúcia, eu senti o ar mudar dentro do meu peito. Ela não sorria como quem celebra. Ela sorria como quem mede, calcula e escolhe a melhor hora para ferir. Ela usava um vestido claro demais para quem não era noiva. E usava também o olhar claro demais para quem fingia ser educada. Um olhar que passava por mim como uma lâmina, parava no meu buquê e voltava para o meu rosto como se dissesse: você ainda não entendeu o seu lugar. Meu marido, Caio, estava ao meu lado, arrumando o nó da gravata com a mão trêmula. Ele parecia feliz, mas havia uma sombra nele desde o início do noivado. Um medo antigo. Um medo que tinha nome, perfume caro e voz mansa. A mãe dele. Está tudo perfeito, amor, ele disse, apertando minha mão. Eu tentei acreditar. Eu tentei, com toda a força que eu tinha, porque eu amava aquele homem. Eu amava o jeito como ele me olhava quando achava que ninguém via. Como se eu fosse a parte mais tranquila do mundo dele. Só que Dona Lúcia não queria paz. Ela queria domínio. Quando fomos para a área das fotos, ela se aproximou com um copo na mão e uma delicadeza ensaiada. Querida. Ela começou, com aquele querida que parecia deboche disfarçado de afeto. Só uma dica. Quando for tirar foto com a família, fica mais elegante você não se posicionar no centro. A família é, bem, a família. Eu congelei por meio segundo. Caio não ouviu, estava distraído. Eu ouvi. Eu entendi. Eu sou a esposa dele, respondi, tentando manter a voz firme. Ela inclinou a cabeça. Vamos ver por quanto tempo. Ela saiu sorrindo, como se tivesse dito bom dia. Naquele instante, eu senti que meu casamento não seria apenas um começo. Seria uma guerra. E, se eu não aprendesse rápido a me defender, eu viraria o alvo preferido de uma mulher que sempre precisou ser a estrela de qualquer lugar. Os primeiros meses foram uma mistura de amor e alerta. Eu e Caio montando nosso lar, rindo no mercado, discutindo sobre a cor da cortina, dançando na cozinha com música baixa. Eu achava que aquilo seria forte o bastante para proteger a gente. Até a primeira visita de Dona Lúcia. Ela chegou sem avisar, com sacolas e uma chave na mão. Caio me deu uma cópia, ela disse, entrando como se a casa fosse dela. Eu olhei para Caio, esperando reação. Ele ficou parado, como um menino pego fazendo algo errado. Eu achei melhor, ele murmurou. Ela é minha mãe. Minha garganta apertou. E eu sou sua esposa. Eu disse, sem gritar, mas com a verdade inteira na boca. Ela ouviu e soltou uma risada curta. Ah, pronto. Já começou. Nora moderna, né? Esse pessoal acha que casamento é contrato de propriedade. Ela abriu armários, mexeu em panelas, apontou poeira invisível. Foi até o quarto e fez como se eu tivesse falhado em um teste. Caio sempre foi muito organizado. Você está cuidando direitinho dele? Eu respirei fundo. Caio não é criança. Ele cuida de si. Ela se virou devagar, me olhando como se eu tivesse ultrapassado uma linha sagrada. Ele é meu filho. Antes de ser seu marido, ele era meu. Aquela frase ficou pendurada no ar, pesada, perigosa. Quando ela foi embora, Caio tentou abraçar minhas costas. Amor, não leva para o coração. Ela só é assim. Eu me afastei, porque naquele momento eu não conseguia ser doce. Amor, não leva para o coração. Ela só é assim. Eu me afastei, porque naquele momento eu não conseguia ser doce. Assim como alguém que entra na nossa casa com chave própria e me trata como intrusa. Ele ficou em silêncio. E o silêncio dele doeu mais do que a presença dela. Naquela noite, eu chorei sem barulho no banho. Não por ela. Por nós. Porque eu estava entendendo que eu não tinha casado apenas com Caio. Eu tinha casado com a sombra dele também. No mês seguinte, ela convidou a gente para um jantar. Disse que queria aproximação. Eu quase ri quando ouvi, mas aceitei. Eu queria tentar. Eu queria acreditar que briga não era destino. Na casa dela, a mesa estava impecável. Tudo combinando. Tudo calculado. A casa era linda, mas sem calor. Parecia cenário de revista. No mês seguinte, ela convidou a gente para um jantar. Disse que queria aproximação. Eu quase ri quando ouvi, mas aceitei. Eu queria tentar. Eu queria acreditar que briga não era destino. Na casa dela,
A mesa estava impecável. Tudo combinando. Tudo calculado. A casa era linda, mas sem calor. Parecia cenário de revista. Ela serviu a comida e sorriu. Fiz o prato preferido do Caio. Ele ama desde pequeno. Eu observei como ela falava dele como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse uma visita temporária. Durante o jantar, ela foi pontuando coisas pequenas. Você engordou um pouquinho, querida, né? Casamento faz isso. Seu cabelo, você já pensou em cortar? Caio sempre gostou de cabelo mais comportado. Você trabalha demais. Mulher que trabalha demais costuma esquecer da casa. Eu tentei não morder a isca. Até que ela falou do futuro. E os netos? Ela perguntou, olhando para Caio, ignorando minha existência. Já está na hora, não acha? Eu larguei o garfo. Isso é assunto do casal, eu disse. Ela fez cara de surpresa teatral. Meu Deus, eu só perguntei. Hoje em dia tudo vira limite, respeito, espaço. Parece até que eu sou uma inimiga. Caio me olhou, pedindo calma com os olhos. E eu senti a raiva crescer, não como um incêndio, mas como uma água fervendo no fundo da panela. Ninguém disse que a senhora é inimiga, eu respondi. Mas a senhora fala como se eu fosse um obstáculo, não parte da família. Ela apoiou o copo lentamente na mesa. Família é sangue. Eu respirei, sentindo o coração bater alto. Então eu nunca vou ser família. Perguntei. Ela sorriu. Você pode ser agregada. A palavra veio com veneno. E Caio, novamente, ficou quieto. Aquele silêncio me fez entender uma coisa. Eu estava sozinha naquela mesa. Na volta para casa, eu finalmente explodi. Você vai sempre ficar calado quando ela me humilhar? Ele apertou o volante. Eu não quero briga. Eu também não queria. Eu disse, com a voz quebrada. Mas a briga já existe. Só que eu estou lutando sozinha. Depois daquele jantar, Dona Lúcia ficou mais ousada. Começou a aparecer no nosso prédio, por acaso. Mandava mensagens para Caio dizendo que eu era sensível, controladora, difícil. Eu percebia o modo como ele ficava tenso quando o celular vibrava. E percebia também como ele tentava me poupar, escondendo certas coisas. Só que esconder não apagava. Só adiava. Um dia, eu cheguei do trabalho mais cedo. E encontrei Dona Lúcia na minha sala. Ela estava sentada no sofá, mexendo no meu álbum de casamento. Como se fosse dela. Oi, eu disse, parando na porta. Como a senhora entrou? Ela levantou o rosto, tranquila. Com a chave, ué. Eu senti meu sangue subir. Eu pedi para o Caio pegar essa chave de volta. Ela deu de ombros. Ele não pegou. Eu caminhei até ela. A partir de hoje, a senhora não entra mais aqui sem ser convidada. Ela fechou o álbum devagar. Quem você pensa que é para impor regras ao meu filho? Eu sou a esposa dele. E essa é minha casa também. Ela levantou, ficando perto demais, com um sorriso gelado. Escuta bem. Eu fui a primeira mulher na vida dele. Eu criei, eu cuidei, eu sacrifiquei. Você chegou agora e acha que manda. Eu senti vontade de gritar, mas eu me obriguei a respirar. Eu não quero mandar nele. Eu quero respeito. Ela riu, como se eu fosse ingênua. Respeito se conquista. E, por enquanto, você só provou que sabe bater de frente. Mas bater de frente não faz de você rainha. Quando Caio chegou, eu já estava tremendo. Sua mãe estava aqui, eu disse, olhando para ele. Com a chave. Ele olhou para ela, depois para mim, e tentou sorrir. Mãe, você devia ter avisado. Ela abriu os braços. Eu vim ajudar. Sua esposa anda estressada. A casa está precisando de cuidado. Eu senti minha voz sair mais alta. Ela não veio ajudar. Ela veio marcar território. Caio ficou vermelho. Chega, ele disse, baixo. Eu não aguento mais. E eu percebi, com o medo frio, que aquele chega não era para a mãe. Era para mim. Naquela semana, Caio começou a chegar mais tarde, a falar menos, a evitar meus olhos. Eu conhecia aquele movimento. Era a fuga. E eu também conhecia Dona Lúcia. Ela não atacava só na minha frente. Ela atacava por trás, onde eu não podia me defender. Até que, numa sexta-feira, ele largou uma frase que me cortou. Talvez a minha mãe tenha razão em algumas coisas. Eu parei no meio da cozinha, com a panela no fogo.
O quê? Ele se encostou na pia, cansado. Você provoca ela. Você responde. Você confronta. Ela é mais velha. Eu ri de nervoso. Então eu tenho que engolir humilhação porque ela tem mais idade. Você sabe como ela é. E você sabe como eu sou? Eu devolvi. Eu não aceito ser pisada. Ele respirou pesado. Eu não quero escolher lados. Eu cheguei mais perto, sentindo as lágrimas queimarem. Caio. Quando alguém me agride e você fica neutro, você já escolheu. Ele abaixou o olhar. Você está exagerando. A palavra exagerando me fez perder o chão. Porque era exatamente o tipo de coisa que Dona Lúcia diria. Eu senti como se a voz dela estivesse saindo pela boca dele. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando o teto, ouvindo o som da respiração dele e pensando: em que momento eu virei a estranha dentro do meu próprio casamento? Eu não queria guerra. Eu só queria ser amada sem disputa. Mas eu estava percebendo que, para Caio, eu era amor, e a mãe dele era culpa. E culpa, quando cresce, vira corrente. O aniversário de Dona Lúcia chegou e ela fez questão de uma comemoração grande. Eu não queria ir, mas Caio pediu. Disse que seria um gesto de paz. Eu fui. E eu me arrependi no primeiro minuto. Ela me recebeu com um beijo no rosto e uma frase sussurrada. Hoje eu vou ser uma senhora educada. Vamos ver se você consegue ser também. Na sala, parentes, risadas, música baixa. Tudo parecia normal. Até que ela pegou o microfone para agradecer. Eu sou muito grata por ter meu filho perto de mim, ela disse, olhando para Caio com orgulho. Ele sempre foi meu companheiro, meu apoio. E eu fico feliz que ele tenha escolhido alguém que está aprendendo. As pessoas riram sem entender direito. Eu senti meus dedos ficarem frios. Ela continuou. Casamento é difícil, né? Ainda mais quando a pessoa vem de uma realidade diferente, de uma criação diferente. Mas o importante é que meu filho tem um coração grande. Ele ajuda, ele tolera, ele tem paciência. Eu ouvi alguém dizer nossa baixinho. E eu vi Caio parado, sem reação. Eu levantei. Dona Lúcia, eu chamei, com a voz firme. Eu não sou um projeto de correção. O salão ficou em silêncio. Ela sorriu, fingindo ofensa. Eu estava elogiando. A senhora estava me diminuindo. Caio veio até mim. Amor, por favor. Eu me virei para ele, com os olhos cheios. Você vai continuar pedindo por favor para eu aceitar isso? Dona Lúcia ergueu o queixo. Se não aguenta ouvir verdades, talvez não esteja pronta para ser esposa. Eu senti a raiva estourar. Verdade. A verdade é que a senhora não quer um filho. Quer um homem preso na sua mão. O salão explodiu em murmúrios. Caio ficou pálido. Vamos embora, ele disse, puxando meu braço. Eu puxei de volta. Eu vou embora. Você decide se vem comigo. E eu saí, com o coração batendo como um tambor de guerra. Eu cheguei em casa e sentei no chão da sala, sem conseguir chorar. Era como se eu tivesse derramado tudo na frente de todo mundo e agora só restasse cansaço. Caio chegou depois de um tempo, batendo a porta. Você me envergonhou? Ele disse. Eu levantei devagar. Eu envergonhei você. A sua mãe me humilhou na frente da família inteira. Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa. Eu gritei, pela primeira vez. Você está entendendo a gravidade. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Você não precisava ter dito aquelas coisas. Eu ri, sem humor. Eu não precisava. Mas eu precisei, porque você não disse nada. Você não me protegeu. Você me deixou sozinha. Ele ficou em silêncio, e o silêncio dele virou o barulho mais alto da casa. Naquela madrugada, eu fiz as malas. Não porque eu queria desistir, mas porque eu precisava sobreviver. Quando ele acordou e me viu com a mala na porta, a voz dele falhou. Você vai embora. Eu olhei para ele, tentando não desabar. Eu vou respirar. Eu vou lembrar quem eu sou sem precisar pedir permissão para existir. Ele deu um passo. Eu te amo. Eu engoli o choro. Amor que não protege vira palavra vazia. Eu saí e fechei a porta. E, do lado de fora, eu senti uma tristeza tão grande que parecia que eu estava enterrando uma vida inteira. Eu fui para a casa da minha irmã, e passei dias em silêncio, olhando pela janela, revivendo cenas. Eu sabia que muita gente ia dizer, volta, conversa, casamento é assim. Só que não era assim.
Era abuso emocional disfarçado de família. E eu estava cansada de ser a mulher que engole. Foi quando minha irmã me perguntou: Você nunca me contou tudo. O que mais tem aí? E eu contei. Contei sobre a chave, sobre as mensagens, sobre a frase vamos ver por quanto tempo, sobre Caio repetindo o exagero. Minha irmã segurou minha mão. Isso não é só sogra difícil. Isso é um homem que ainda é filho antes de ser marido. Eu chorei. Naquele mesmo dia, eu abri minha caixa de documentos e peguei algo que eu guardava por medo de precisar. Um contrato de locação no meu nome, assinado antes do casamento, e a comprovação de que eu pagava a maior parte das contas. Eu tinha aceitado a parceria. Mas eu também tinha sido prudente. E eu percebi, eu não era fraca. Eu só estava cansada. Quando Caio me ligou, eu atendi com calma. Eu quero conversar, ele disse, a voz baixa. Eu não sei mais o que fazer. Eu respirei. Eu sei o que fazer. A pergunta é, você tem coragem? Silêncio. Eu não posso abandonar minha mãe. Eu não pedi para você abandonar, eu disse. Eu pedi para você sair do colo. Ele ficou quieto. Se você quer que eu volte, existem condições, eu continuei. Sem chave. Sem entrada, sem convite. Sem humilhação. E, principalmente, você do meu lado quando ela passar do limite. Ele engoliu seco. E se ela não aceitar? Eu senti meu coração apertar, mas minha voz saiu firme. Então o nosso casamento não vai aceitar também. Capítulo 9. O confronto definitivo. Uma semana depois, marcamos de nos encontrar na casa de Dona Lúcia. Eu aceitei ir porque eu sabia. Se eu fugisse daquele confronto, a sombra dela me perseguiria para sempre. Eu cheguei com Caio. Ela abriu a porta como se nada tivesse acontecido. Olha só, voltou, ela disse, olhando para mim de cima a baixo. Eu sabia. Eu respirei. Nós não viemos para briga pequena. Viemos para a verdade. Ela riu. Verdade? A verdade é que você está destruindo meu filho. Caio se mexeu desconfortável. Mãe. Ele começou. Ela levantou a mão. Não fala. Eu falo. Você sempre foi bom. Sempre foi meu. Aí você casa e vira outra pessoa. Ela te manipula. Eu olhei para Caio. É isso que você acredita? Ele abriu a boca, mas demorou a responder. E eu percebi, aquela era a última chance. Eu não manipulo ninguém, eu disse. Eu só não aceito ser diminuída. Dona Lúcia avançou um passo. Você quer o quê? Que ele me abandone. Que ele me trate como lixo. Caio finalmente falou, a voz tremendo. Eu quero que a senhora pare de atacar minha esposa. O silêncio caiu. Dona Lúcia ficou imóvel, como se tivesse ouvido uma traição. Você. Ela engasgou. Você está me desrespeitando. Eu estou colocando limite. Ele disse, com dificuldade. E eu devia ter feito isso antes. Ela começou a chorar, mas era um choro que parecia arma. Eu dei minha vida por você. Eu sei. Ele respondeu. E eu agradeço. Mas isso não te dá o direito de controlar minha vida. Ela me olhou com ódio puro. Você venceu, então. Parabéns. Eu respirei, sentindo a dor e o alívio juntos. Isso não é competição, eu disse. Mas se a senhora insiste em tratar como guerra, eu não vou mais lutar para ser aceita. Eu só vou existir. Dona Lúcia virou o rosto, derrotada pelo próprio exagero. E eu vi, pela primeira vez, que o poder dela não era força. Era medo. Medo de ficar sozinha. Medo de perder o lugar. Medo de não ser mais necessária. Mas eu também entendi que medo não justificava a crueldade. Capítulo 10. O recomeço que custou caro. Voltar para casa não foi mágico. Não virou conto de fadas. Eu e Caio tivemos semanas difíceis, cheias de conversas duras, terapia, silêncio e reconstrução. Dona Lúcia tentou algumas vezes puxar Caio de volta para o velho papel de filho obediente. Mandava mensagens dramáticas, inventava dores, criava crises. Dessa vez, ele me mostrava. Ela disse que está passando mal. Ele falou um dia. E você quer ir? Eu perguntei, com medo. Ele respirou. Eu vou ligar para um médico. Vou resolver como adulto. Mas não vou correr para lá toda vez que ela usar isso para me puxar. Aquela frase foi pequena para o mundo, mas enorme para mim. No mês seguinte, ela apareceu na nossa porta, sem chave, sem entrar. Eu abri.
Ela estava com o olhar cansado. Eu não gosto de pedir desculpas, ela disse. Eu esperei. Mas eu passei do limite. Ela completou, como se engolisse areia. Eu não sorri. Eu não abracei. Eu apenas assenti, porque eu sabia que perdão não é apagar, é escolher um caminho com cautela. Obrigada por reconhecer, eu respondi. Ela olhou para Caio, e os olhos dela brilharam de um jeito diferente. Você cresceu, ela disse, com amargura e orgulho misturados. Ele não respondeu com raiva. Respondeu com firmeza. Eu virei marido. Depois que ela foi embora, eu sentei no sofá e deixei as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de alívio. Porque eu entendi uma coisa. Eu não precisava ser aceita por alguém que me diminuía. Eu precisava me aceitar o suficiente para não ficar onde eu era desrespeitada. E, pela primeira vez desde o casamento, eu senti a casa realmente nossa. Não perfeita, mas verdadeira. Eu segurei a mão do Caio e disse baixinho. Se um dia você voltar a ficar em silêncio quando eu for ferida, eu vou embora de novo. Ele apertou minha mão, com os olhos cheios. Eu não vou te perder para a covardia de novo. E naquele instante eu percebi. A sogra não foi a pior parte da história. A pior parte foi o silêncio. E a vitória não foi vencer Dona Lúcia. A vitória foi eu aprender que amor sem respeito não é amor. É prisão com laço bonito. Se você quiser, essa foi uma história, do canal Um Globo de Explosão. Gostou da história? Já se inscreva no canal. Todos os dias temos história maravilhosa.